Qual a diferença entre crítica e ofensa? Já parou para pensar que essas duas palavras podem ser bem diferentes? Talvez você pense, a resposta é simples, é só pegar um dicionário e eu vou saber a diferença de uma coisa para outra. Mas no ambiente corporativo, essas duas palavras podem assumir aspectos diferentes. E é muito melhor quando a gente tem um exemplo do que com a definição do dicionário. É disso que esse vídeo vai tratar, da diferença de crítica e ofensa. Mas antes de falar do vídeo em si, antes de falar desse assunto, eu gostaria de te pedir para você se inscrever e dar like, se você gostar desse vídeo. Esse tipo de conteúdo que você está vendo aqui vai ser o conteúdo do meu canal, que é dedicado a fazer você permanecer no teu emprego. Eu vou te dar dicas, conselhos de coisas que eu aprendi ao longo da minha carreira que podem levar você a permanecer no seu emprego, a conquistar um e permanecer nele. Se você já é veterano, já tem um certo tempo na organização em que você trabalha, acredito que esses conselhos podem elevar a tua produtividade, a tua eficiência e até o teu prazer mesmo de trabalhar. Eu vou falar de maneira resumida um pouco da minha experiência. Eu tenho 14 anos de experiência numa organização multinacional, fui consultor de algumas organizações, responsável técnico por outras. Então essas experiências me levaram a ver e aprender muitas coisas de certa maneira rápido. Eu tive certo contato, convívio com pessoas que são experientes. E é por isso que eu posso passar para você um pouquinho dessa experiência que eu tenho. Então, por favor, não custa nada para você, ativa aí o sininho, se inscreve, dá like que você me ajuda muito. Se você discordar de algo que eu falar nos vídeos, ótimo, por favor, deixe seu comentário. Vai ser ótimo ouvir a sua opinião. É assim que a gente cresce, ouvindo pessoas que pensam diferente da gente. Você estará fazendo uma crítica ao meu canal, como você vai aprender ao longo desse vídeo, e eu vou amar a sua crítica. Tá bom, vamos agora falar do assunto desse vídeo, a diferença entre crítica e ofensa. Se você olhar no dicionário, você vai perceber que ofensa é ligada ao ataque, ao ato de atacar um combatente, ferir, machucar alguém. Essa é a ideia da palavra ofensa. Quando você vai para a palavra crítica, em geral o dicionário se resume à ideia de fazer uma crítica ou positiva ou negativa em relação a uma obra. Por exemplo, é comum um jornal fazer uma crítica a um filme. Então, se a pessoa que escreve gostou, vai ressaltar as características positivas desse filme. Se a pessoa que escreve o jornal não gostou do filme, vai ressaltar os defeitos do filme em sua crítica. Em outras palavras, a crítica é uma emissão de uma opinião sobre o assunto de acordo com o dicionário e de acordo com o que se usa mesmo no cotidiano. Mas no ambiente corporativo, essas duas palavras assumem características um pouquinho diferentes. E eu vou explicar isso com exemplos mais à frente. Vamos pensar no que seria uma ofensa. Antes de falar um pouco dos exemplos de uma ofensa, eu queria citar que existem dois tipos de pessoas que ofendem as outras, né? Tem o que eu chamo de franco-ofensor, que ele ofende o outro gratuitamente. Talvez o objetivo dele seja diminuir o outro, humilhar o outro, mas ele não ganha nada com essa ofensa. Em verdade, ele às vezes é aquela pessoa mal-humorada que já tentou muitas coisas e não conseguiu e acha que não vai dar certo com ninguém. Então, existe o franco-ofensor. Existe também aquele que ofende, mas de uma maneira ignorante. Ele não sabe que está ofendendo. Na verdade, ele pensa que isso é sinceridade. Então, acaba que ele bota uma roupagem na ofensa dele. Ele diz que não é ofensa, é sinceridade. Eu estou sendo sincero, estou falando o que eu penso. E, na verdade, é possível falar qualquer coisa que a gente pensa sem ofender ninguém. Agora, vamos falar um pouco do primeiro tipo de ofensor. Aquele que ofende uma pessoa de maneira gratuita, é o franco-ofensor, como eu mencionei. Essa pessoa ela pode ter o seguinte pensamento: para que eu cresça, para que eu fique em destaque, em ênfase, eu tenho que diminuir o outro. Ele não pensa, por exemplo, em ressaltar as qualidades dele. Ele pensa em diminuir a outra pessoa por falar dos defeitos dela. Então, o objetivo é humilhar, rebaixar.
Mas, na verdade, se a outra pessoa que está ouvindo a ofensa, né, tiver um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de experiência, vai ver que o ofensor é que está sendo rebaixado nesse processo. É por isso que a gente pode dizer que é uma franca ofensa. Não tem, é gratuita, não tem benefício para o ofensor se quem está ouvindo tem um pouquinho mais de experiência. Talvez entre os inexperientes, aquele que ofende aparenta estar em um patamar maior do que o ofendido. Se você tem um pouquinho mais de tempo, a ofensa diz mais respeito ao ofensor, você normalmente vê ele como uma pessoa coitada, que tentou várias coisas e não conseguiu, que é desiludida, né? E por isso fica ofendendo as pessoas ao redor dela. Existe também aquele ofensor que ele é ignorante, ele não percebe que ele está ofendendo, né? Que é o segundo tipo. Na cabeça dele ele está sendo sincero. E as pessoas que são assim, elas costumam falar isso. Ó, fui lá com fulano e falei mesmo. Falei umas poucas e boas. Eu tive que ser sincero com ele porque ele tinha que ouvir isso. Se eu ficar adulando ele, ele vai ficar estragado. Eu tenho que dizer a verdade. E eu fui lá e falei mesmo. Ele ficou chateado comigo, mas eu falei a verdade. Se ficou chateado, provavelmente é porque não foi dito do jeito correto. Na verdade, passou a ser uma ofensa. A crítica, por outro lado, ela tem o caráter construtivo, seja ela negativa ou positiva. Seja ela quando você elogia a pessoa, critica e ressalta uma qualidade, ou quando você critica e ressalta um defeito. Porque, em geral, a crítica, ela traz consigo uma solução. Vamos ver isso com um exemplo, para você entender bem a diferença de crítica e ofensa. Digamos que alguém está assistindo esse vídeo agora e emita o seguinte comentário: esse vídeo é uma porcaria, esse vídeo está uma droga. Bom, isso é uma ofensa, concorda comigo? Está ofendendo o meu trabalho. Aí você vai dizer assim: não, mas eu não é nada pessoal, eu estou só falando que o vídeo é uma droga, eu estou ofendendo só o seu vídeo. Não, porque pensa comigo, o teu trabalho, ele carrega muito da sua personalidade. No trabalho mesmo cotidiano, é 8 horas no mínimo que você passa fazendo aquilo. Então tem muito da sua personalidade ali. Se a pessoa ofende seu trabalho, está ofendendo você. Então se alguém emitisse um comentário desse tipo, esse vídeo está uma droga, bom, ia gostar porque tem um comentário, mas ia ser uma ofensa. E aí pode ter um daqueles dois motivos, né? A pessoa pode estar ofendendo porque ela tentou fazer um canal no YouTube, ela tentou fazer os vídeos dela, não conseguiu e acha que não dá certo com ninguém. Pode ser, é uma possibilidade. A segunda possibilidade pode ser que ela seja ignorante mesmo, ela não percebe que isso é uma ofensa e ela coloca um comentário aí dizendo: eu estou ajudando ele, eu estou sendo sincero. Mas na verdade, muitas pessoas quando veem esse tipo de afronta, esse tipo de ofensa, elas às vezes até desistem, elas param de fazer o que estão fazendo. Então não é construtivo, isso aí não é construtivo. Não é toda pessoa que vai encarar essa ofensa bem e vai agir do jeito certo, vai reagir do jeito certo. Isso pode destruir a vontade, a motivação de qualquer um. Então esse é um exemplo de uma ofensa. Mas como essa mesma ofensa poderia se tornar uma crítica? Que aí é que é o legal. Existe a chamada alquimia, ofensa crítica. Você tem sim como transformar uma ofensa em uma crítica. Mas depois a gente fala sobre isso. Vamos pensar no exemplo que eu dei. Alguém emitiu um comentário dizendo: esse vídeo é uma porcaria, esse vídeo tá uma droga. Vamos dizer que alguém emitiu assim. Já um outro, com o mesmo pensamento de que o vídeo é ruim, que o vídeo não é bom e tal, mas ele emite o seguinte comentário: olha, Nildo, eu gostei do conteúdo do seu vídeo, mas o som não está bom. Olha, isso é uma crítica. Ficou claro que não está bom. Ficou claro qual é a solução. Não é que o vídeo inteiro é ruim, é que o áudio não está bom. Ou ele poderia dizer algo do tipo assim em sua crítica: obrigado pelo conteúdo, mas não consegui entender quase nada porque o áudio não estava bom. Olha. Ou poderia dizer algo do tipo assim: você tem que caprichar mais numa vinheta no início do seu vídeo. Olha, a pessoa sentiu falta da vinheta. Olha, eu gostaria de ver mais gráficos e imagens no seu vídeo e não tem. Isso é uma crítica.
Notou? Você pode ser sincero quando está emitindo uma crítica, mas o que você não pode é ofender a pessoa sem dar a ela direção alguma, nem dizer o porquê você está emitindo aquela ofensa contra ela, né? A ofensa fala muito mais sobre o ofensor do que sobre o ofendido. Isso é um fato. E no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, aqueles que têm o costume de ofender a outros, eles podem até pensar que isso demonstra força, que isso demonstra caráter, honestidade, ausência de medo, sinceridade, mas não. Isso leva as outras pessoas ao redor ficarem chateadas com ela, simplesmente isso. Ó, não fala com o fulano não, que o fulano, tudo que o fulano vê, ele fala mal. Eles usam até a palavra errada, né? Que ele fala assim, fulano é muito crítico, ele critica todo mundo. Que em geral se usa essa palavra crítica, né? Na linguagem mesmo, no cotidiano, como ofensa, né? Fala assim, fulano é crítico demais. Que na verdade, a rigor, isso não é a crítica. A crítica, ela é construtiva, né? Alguns costumam usar até o termo feedback, né? A gente usa um monte de termo em inglês no mundo corporativo, esse é um deles, né? Vou te dar um feedback. O feedback é uma crítica. Esse é o ponto, né? Mas é isso que se costuma dizer, né? Feedback em inglês literalmente significa alimentação, retroalimentação, né? A pessoa fez algo, você viu esse algo que a pessoa fez, emite uma análise e aí alimenta ela para que ela mude o comportamento ou mantenha o comportamento que está exibindo. Essa é a ideia de feedback, que na verdade é a mesma coisa que uma crítica. Então, no exemplo que eu dei, a crítica ela leva ao conserto da situação ruim. Por exemplo, a pessoa gostou do conteúdo do canal, mas ela não gostou do som. Eu posso corrigir isso. É diferente de uma pessoa que fala, esse vídeo está uma porcaria. E o que eu vou fazer? Desistir? Parar de fazer vídeos porque eu só faço porcaria? E esse é um outro problema de quem ofende. Ele tende a generalizar as coisas. A ofensa não raro, ela vem junto com uma generalização das coisas. Você já viu a famosa ofensa que uma pessoa fala para outra e diz assim, você não faz nada certo? Será que a pessoa não faz nada certo? Ela deve ter feito várias coisas certas. E aí uma ela fez errado. E aí você está falando isso, né? Olha, você faz tudo errado. Você não consegue fazer nada. Puxa, será que é isso mesmo? Então, a ofensa, ela não raro vem carregada de uma generalização bem justa. Bem justa. E que machuca, agride a outra pessoa. A crítica, por outro lado, é construtiva. Você pode demonstrar o que há de errado e a pessoa pode corrigir o seu erro. E se você receber uma crítica, eu vou lhe dizer de antemão, ela dói, é normal. Você vai sentir uma dor porque representa alguma coisa que você falhou. Vamos pensar no exemplo hipotético que eu estou dando aqui. Eu estou fazendo um vídeo com todo carinho, tomando todo cuidado com o áudio. Pode ser que ainda assim ele não saia bom. Se alguém disser assim, o áudio não está bom, vai doer um pouquinho. Eu vou pensar, puxa, como é que eu faço para melhorar? Mas isso me induziria, por exemplo, a ir pesquisar um melhor microfone, a perguntar para a pessoa, você tem alguma sugestão? O que exatamente te incomodou no áudio? Percebe? A crítica te dá essa chance, essa oportunidade de fazer de novo e fazer melhor. Agora, vamos falar um pouco da alquimia entre da ofensa e a crítica. Como é que a gente pode fazer uma alquimia, ou seja, uma transformação de uma ofensa em uma crítica? Basta você perguntar para a pessoa. Tenta não se ofender, às vezes não é fácil. Mas vamos pensar no exemplo que eu dei. A pessoa diz assim, esse vídeo está uma porcaria. A melhor ação que eu poderia tomar não é tentar ser defensivo, ir para o lado da defesa. Não, olha, você deve ter errado várias vezes, né? E os seus vídeos? Cadê os seus vídeos? Me mostra os seus, então. Cadê o seu canal? Eu poderia assumir esse tipo de postura, né? De tentar também atacar outra pessoa. Mas ela não é produtiva. Ela não ajuda. E, na verdade, ela vai legitimar ainda mais o meu ofensor. Afinal, eu também o ofendi. O melhor mesmo seria dizer algo do tipo assim, olha, obrigado pela sua opinião. Você poderia me dizer exatamente o que te levou a pensar que esse vídeo é uma porcaria? E aí, alguns, né, ofensores mais grosseiros falam assim, tudo tá ruim. Tá bom? Você pode novamente utilizar a estratégia da alquimia. Você fala então para ele, tá bom, então tá tudo ruim, deve estar o vídeo, o áudio, né, o conteúdo. Desses três, qual é o pior para você?
Qual foi o pior? O vídeo, o áudio ou o conteúdo? Qual você diria que é o pior, o segundo pior e o terceiro pior? Você está tentando transformar a ofensa da pessoa em uma crítica. E quem assiste isso de longe percebe a sua vontade de fazer isso. Percebe que você não está querendo se defender. Percebe que você não está legitimando a ofensa. Pelo contrário, você está tentando extrair da ofensa algo de valioso. Essa é a ideia de alquimia, né? Eu usei essa palavra, mas essa palavra no passado era a ideia de transformar metais sem valor em ouro, né? É isso, a ofensa ela não tem valor, mas você está tentando transformar ela na crítica, que é o que vai ter valor para você. No ambiente de trabalho, é muito melhor que nós assumamos esse tipo de postura. A gente costuma usar o termo pegar pilha, né? Quando a pessoa fica estressada com a ofensa do outro, fica irritada. Em geral, quando a pessoa está irritada, ela ofende também o outro, ela ataca também o outro. E esse é o ponto. Isso legitima o ato do ofensor perante as testemunhas ao redor. Assim, ele te ofendeu, mas você ofendeu ele também. Você também fez isso. Quando você conserva a sua razão por manter-se calmo, tranquilo e procurando entender o seu ofensor, em geral você ganha muitos pontos com as testemunhas ao redor. Elas veem a sua calma, a sua paciência. E nesse contexto é mais comum que elas te deem a razão, não razão ao ofensor, que é quem talvez tenha falado de maneira mais alterada, não da maneira correta. E aí você está transformando realmente algo totalmente sem valor, a ofensa, em algo extremamente valioso, que é a crítica. Então vamos fazer um breve resumo desse vídeo para finalizar ele. Ofensa é quando você machuca, magoa alguém e ela é confundida muitas vezes com sinceridade. Crítica, por outro lado, é quando você oferece a solução para um problema por observar a causa que te leva a emitir uma determinada opinião. Se você não gosta de algo, você diz o porquê não gostou desse algo. E isso se torna uma crítica. A crítica pode também ser confundida com o nome feedback. Na verdade, são a mesma coisa. Se você pensar do ponto de vista lógico de que feedback é uma análise de um comportamento seu e um conselho com base nessa análise. Se você procurar ser menos ofensor ou zerar as ofensas que você faz às pessoas e se esforçar para ser mais crítico, construtivo, com certeza essa tua fama vai se espalhar no ambiente corporativo. As pessoas vão querer trabalhar com você porque elas sabem a sua maneira de agir. E nunca tente se defender de uma ofensa. Isso, na verdade, legitima o ofensor. Tente transformar a ofensa em uma crítica. Essa é a melhor estratégia para lidar com isso. Se gostou do vídeo? Quer mais conteúdos como esse? Por favor, se inscreve, dá like. Eu vou gostar muito de ter você aqui no meu canal. Por hora, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima.